Graças a Deus. Vamos nos colocar em pé, nós vamos iniciar nossa dedicação ao Senhor. Sejam todos muito bem-vindos. Louvamos a Deus por esse dia. Parece que choveu um pouquinho. E alguns corajosos estão aqui. Vamos orar ao Senhor pelos demais, para que todos possamos experimentar o calor da comunhão, da presença de Deus. Te louvamos, a Deus, por esse domingo, ó Pai. Quero te colocar nas tuas mãos, Senhor, nossas vidas mais uma vez. Queremos nos render a Ti, Senhor. Queremos Te engrandecer, Te agradecer, Te louvar. E o Senhor é o propósito e a razão de nós estarmos aqui. Dá-nos, Senhor, um domingo na Tua presença. Recebe, Senhor, tudo que for feito neste local. Que o Senhor tenha liberdade no nosso meio. E que tudo que aqui for feito, Senhor, seja da Tua condução, ó Pai. Em nome de Jesus. Amém e amém. Nós vamos louvar ao Senhor nessa manhã. Dizer e declarar a nossa segurança no Senhor. Nosso amigo, nosso Senhor, nosso Salvador. Devemos desejar a Sua presença, buscar a Sua presença, pois Ele está disponível a todos nós. Pois
bom buscar a presença desse Deus, desse Senhor, que mesmo tão grande, olha, individualmente, né? Conhece o nosso coração, nossos pensamentos, nos convida a trabalhar na sua seara e ao mesmo tempo descansar na sua presença. É um verdadeiro amigo, é um verdadeiro Senhor. E nós vamos celebrar ainda o Senhor nessa manhã, falando desse Deus maravilhoso, falando do nosso Jesus, dizendo: achei um grande amigo. Ouve conosco. Opa, cada um num tom não dá. Esse aqui, ó. Jesus, o Salvador, guarda cada dia, fiel é seu cuidado, constante o seu amor, e sem limite a sua simpatia. E ainda o mais notável é que por mim morreu e meus pecados todos expiou. Assim me regozijo na glória que me deu. Sim, e de Jesus Cristo me salvou. Jesus é meu amigo, meu guia, meu Senhor, meu protetor, sem outro averiguar. Por mim sofreu a morte, por mim um pecador, e agora vivo, guarda-me do mal. Por esse grande amigo, deseja que se vê com ele ter constante comunhão, servi-lo fielmente, assim me dá prazer, ficando sempre a ele em sujeição. Nos seus caminhos santos espero aqui seguir, e seu amor a todos demonstrar. Porque ele do pecado me veio redimir, e por amor morreu em meu lugar. Jesus é meu amigo, meu guia, meu Senhor, meu protetor, sem outro averiguar. Por mim sofreu a morte, por mim um pecador, e agora vivo, guarda-me do mal. A hora vem chegando, a Bíblia nos diz, em que Jesus ao mundo voltará. Oh, que momento alegre, que dia tão feliz, o dia em que ficará que será. Então com ele sempre nos céus eu ficarei, já livre do pecado, mágoa e dor. O seu amado rosto na glória lhe verei, e gozarei das bênçãos do Senhor. Jesus é meu amigo, meu guia, meu Senhor, meu protetor, sem outro averiguar. Por mim sofreu a morte, por mim o pecador, e agora vivo, guarda-me do mal. Vamos à igreja, Jesus.
Glórias a Deus, a igreja pode se sentar. O pessoal do louvor vai continuar aqui na frente, para eu não precisar chamar, mas aqui na frente mesmo. Obrigado, pessoal. Amém. Uma palavra rápida, porque começamos o culto já com alguns minutos de atraso. Louvo a Deus pela vida dos irmãos que estiveram conosco ontem. Foi uma bênção o tempo que estivemos aqui com o pastor, com a família. E hoje nós estamos recebendo o pastor Valdir e a família que estarão conosco tanto no culto da manhã como no culto da noite. Você que veio de manhã, costuma só vir de manhã, deve fazer um esforço, vem à noite também. Vamos lembrar daqueles irmãos que estão em casa e lembrá-los que nós estamos no processo de sucessão para que eles estejam aqui na igreja conosco nesse momento. Amém? Nós vamos para o nosso momento de dedicação de vidas, dízimos, ofertas. Você que trouxe seu mantimento, você que trouxe seu dízimo, sua oferta, traga aqui à frente, esse é o momento. A igreja vai continuar sentada. Enquanto nós louvamos ao Senhor, você poderá trazer a sua oferta. Melhor a ti eu darei, os donos de nada sul. Não importa o amanhã, se o futuro é somente seu. Minha motivação é saber que nada me falta. Me suprirá, o meu coração se enche de gratidão pela tua fidelidade, por saber que as janelas do céu estão abertas para que em minha vida venha maior provisão. O gafanhoto do que o Senhor preparou para ser a minha herança. Meu melhor a ti eu darei, os donos de nada sou. Não importa o amanhã, se o futuro é somente é saber que nada me faltará, pois eu sei que o meu Deus em tudo me suprirá. O meu coração se enche de gratidão pela sua fidelidade, por saber que as janelas do céu estão abertas para que em minha vida venha maior provisão. O gafanhoto não tocará em nenhuma porção do que o Senhor preparou para ser a minha herança. Sobre a minha cabeça existem bênçãos, muito mais além do que eu possa imaginar. Mas estou certo que os meus celeiros serão fartos do melhor dos frutos dessa terra. O meu coração se enche de gratidão pela tua
ser a minha herança. Amém. Vem, minha irmã. É só, irmãos, para dar um comunicado que Salvador pediu desde ontem do estado de saúde da sua irmã. E para a igreja ficar ciente de como a irmã Nicéia está. Ela ainda está sedada, né? Eles estão tirando a sedação devagar, mas ela ainda não acordou. Ela está ainda dormindo. Mas nós temos esperança no Deus que nós servimos, que Deus irá fazer o melhor. Devemos, como igreja de Cristo, estar pedindo ao Senhor que esteja sustentando essa família e fazendo a vontade dEle, porque Deus é soberano e sabe de todas as coisas. Mas em todo instante, irmãos, que nós possamos estar entregando a nossa irmã ao Senhor. O Senhor está cuidando. A filha dela me mandou uma mensagem para mim muito bonita, que ela conseguiu cantar para a mãe, recitar versículos. Ela pôde ter esse momento ali com a mãe. E quando ela falou, né, para a mãe que a igreja estava em constante oração por ela, ela sentiu que a mãe pôde esboçar uma reação. E então, irmãos, vamos continuar nesse momento orando. Deixa as especulações, alguém que manda notícia, espera vir a notícia da família para a gente poder passar. Eu passo lá no grupo a notícia que a filha me manda. Então, tem pessoas que mandam notícias e que não são verdades. Então, vamos ficar centrados naquilo que a Fernanda, ela passa para mim, eu boto lá no grupo, os irmãos ficam sabendo. Mas, sem coisa, é orar, irmãos. É oração, esse momento é oração, é contrição, é dar lá um abraço no Salvador, se puder visitar o Ed, a Fernanda, é levar a palavra de conforto nesse momento, tá bom? Pai, nós te rendemos graças, Senhor, te agradecemos, ó Deus, por esse momento, Senhor, momento de ofertar, Senhor Jesus, a Ti, Senhor, não só nossos bens, Senhor, mas a nossa vida, Senhor Jesus, a Ti, ó Pai. Continua, Senhor Jesus, abençoando a cada irmão, Senhor Jesus, que pôde ofertar, Senhor, alargando, Senhor Jesus, Pai, as suas tendas, Senhor, continuando abençoando, Senhor Jesus, os seus celeiros, Pai. Continua conosco, em nome de Jesus, amém. Amém. Meninas, podem sentar. Presta esse microfone aqui que o meu está falhando. Igreja, eu Rafa. quero agradecer que eu coloquei no grupo para interceder, né, por uma amiga minha, e a palavra do Senhor fala que nós temos que chorar com os que choram e se alegrar com os que se alegram. E a oração do justo pode muito em seus efeitos. E esse final de semana eu não saberia se eu conseguiria vê-la novamente, e a sua família, e Deus proveu, e eu sou muito grata a Deus, nossa irmã em Cristo, serva do Senhor, e passou por uma adversidade imensurável, e Deus poupou ela e sua família. Então eu sou grata à igreja por orar e dizer que a nossa oração, nós sendo fiel a Deus, se for da vontade dEle, Ele atende. Então continuemos orando pela irmã Nicéia, que eu tenho certeza que o nosso Deus irá nos responder. Amém. Pedi os meninos aí para preparar um microfone, já higienizado, a gente poder dar ao pastor. Enquanto eles preparam, meus irmãos, nós entramos no mês de setembro, preparem-se, nós vamos começar a campanha de missões nacionais, e a abertura da campanha de missões oficialmente na igreja será no 3º domingo, mas que os irmãos já estejam em oração, que os irmãos já estejam separando, conversando com Deus, aquilo que o Senhor vai propor no coração dos irmãos a respeito de ofertas. Teremos atividades aí no meio dessa campanha, certo, irmã Vani?
A gente vai ter atividades no meio dessa campanha, certo? A gente não vai participar só financeiramente, mas tenho certeza que o pessoal já está preparando aí atividades para a gente poder enganjar essa campanha. Então já comecem a orar e pedir ao Senhor que proponha no seu coração o desafio para que os irmãos possam participar. Consegue trazer o microfone, gente? Tá? Amém. Pastor, tá com a palavra. Bom dia, meus irmãos. Tudo na paz? Dormiram bem? Tudo tranquilo? Todo mundo bem disposto? Café da manhã tomado? Só uma pergunta, meus irmãos. É até que horas aqui o culto? 10. Até 10? Amém. Glória a Deus. Queria compartilhar com os irmãos nessa manhã uma palavra sobre como que as coisas acontecem na igreja do Senhor. Como que Deus conduz a igreja através do seu Espírito. E é interessante a gente pensar como uma igreja, por exemplo, como a de Tessalônica surgiu e como que Deus flui no coração dessa igreja. Deixa a sua Bíblia aberta em 2 Tessalonicenses, capítulo 1. 2 Tessalonicenses, capítulo 1. Mas antes, deixa a sua Bíblia aberta em Tessalonicenses, deixa o marcador aí. E se você quiser ir, você pode ir lá para conhecer um pouco dessa história, depois você pode ler em casa. Depois você pode ler Atos capítulo 15, verso 16, que conta a história dessa igreja, que vai falar de como que Paulo chega à cidade de Tessalônica. Era plano de Paulo, Paulo já tinha começado a sua segunda viagem, ele vai para Derbe, depois ele vai para a cidade de Listra, lá ele conhece Timóteo, conhece a família de Timóteo, pega Timóteo, leva Timóteo com ele, né? Claro que ele circuncida Timóteo, porque para que eles pudessem fluir bem e se relacionar com os judeus, ele tem que circuncidar Timóteo. Eles vão para Frígia, Galácia, e depois que eles, com o objetivo de chegar até a Ásia. Só que o texto diz que eles são impedidos pelo Espírito de passar até a Ásia, de pregar na Ásia. Aí eles tentam entrar numa cidade chamada Bitínia, mas o texto também diz que o Espírito também impede. Até que durante a noite, Paulo tem uma visão de um homem que está em pé diante dele e diz: passe a Macedônia e ajuda-nos. E aí ele conclui que Deus estava chamando ele para um outro canto. E ele vai para um outro canto, para uma outra cidade. E é a cidade onde Lídia se converte, onde uma escrava que estava endemoniada, predizia o futuro e dava dinheiro para os seus donos. E aí Paulo liberta essa mulher, só que ele, libertando essa mulher, essa libertação significava o prejuízo dos seus donos. E aí, por causa disso, isso gera uma confusão. Paulo e Silas são presos e vão para a cadeia. Apanham e vão para a cadeia. Aí, logo nesse instante, ele poderia pensar assim: se foi o Espírito Santo que me trouxe aqui, por que eu apanhei tanto? E por que eu estou sendo preso? E aí, mas mesmo assim, ele resolve adorar o Senhor no meio da prisão, ali naquela prisão. Então eles estão adorando, estão ali cantando, e de repente, naquele culto ali, há um terremoto. O texto diz que é um terremoto. As portas se abrem, as algemas se quebram. O carcereiro fica desesperado: o que eu vou fazer agora? Vão me matar, e antes que me matem, eu vou me matar, diz o carcereiro.
Até que Paulo diz assim, olha, fica calmo, está todo mundo aqui. E aí o evangelho é pregado para o carcereiro se converte. Chega de manhã, a história conta que todos estavam ali, Paulo conta que ele é cidadão romano, o pessoal fica cheio de medo e soltam Paulo, mas Paulo é convidado a se retirar do recinto da cidade, né? E ele vai para outra cidade. E é tendo vivido isso tudo que ele chega a Tessalônica. Fica 3 semanas na cidade, vai para a sinagoga durante 3 sábados, prega o evangelho, judeus se convertem, gregos se convertem. O texto diz que uma boa quantidade de mulheres de boa posição se convertem. E mais uma vez se levantam os invejosos, se levantam algumas pessoas, e eles depois também trocam de cidade. Mas por que é importante a gente entender essa história? É importante a gente entender que é o Espírito Santo que nos conduz como igreja do Senhor. Mas, mesmo experimentando essa condição de ser conduzido pelo Espírito Santo de Deus, isso não significa que vai ser tudo tranquilo. Às vezes as pessoas dizem assim, olha, se é Deus que está fazendo isso, então vai ser bom, porque a vontade é boa, perfeita e agradável. E a gente imagina que se a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, vai ser tudo tranquilo, porque é bom, perfeito e agradável. Mas é bom para quem? Você imagina Jonas? Deus queria que Jonas fosse pregar em Nínive. Era bom que Jonas fosse para Nínive. Era a vontade de Deus, porque a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. Mas para Jonas era bom? Não era agradável e não era perfeita. Às vezes a vontade de Deus não vai ser bom para a gente. Mas Deus sabe que é bom. Mas a gente é tão limitado, nosso coração é tão enganoso, a gente é tão cego, pobre, nu em nossos pecados, que às vezes a gente não percebe. É nessa hora que a gente precisa ter a sensibilidade do Espírito Santo de Deus para ouvir a sua voz. A gente precisa da misericórdia de Deus para ser conduzido pelo Espírito. E entendendo isso, Deus forma uma igreja nessa cidade, em que é pregado o Evangelho durante 3 semanas, em que alguns são convertidos. E logo depois, Paulo escreve uma carta para esses irmãos, que ele prega o Evangelho. E essa igreja, conduzida pelo Espírito, ela ouve assim de Paulo. Capítulo 1, diz assim, Paulo, Silvano e Timóteo. Silvano é Silas, né, irmãos? A igreja de Tessalonicenses em Deus, nosso Pai, e no Senhor Jesus Cristo. A vocês, graça e paz da parte de Deus e Pai do Senhor Jesus Cristo. Irmãos, devemos sempre dar graças a Deus por vocês, isso é justo, porque a fé que vocês têm cada vez mais e muito, cresce cada vez mais, e muito aumenta o amor de todos vocês uns pelos outros. Por esta causa nos gloriamos em vocês, entre as igrejas de Deus, pela perseverança e fé demonstrada por vocês em todas as perseguições e tribulações que estão suportando. Elas dão prova do justo juízo de Deus e mostram o seu desejo de que vocês sejam considerados dignos do seu reino, pela qual vocês também estão sofrendo. Vamos orar? Espírito Santo de Deus, nos conduz nessa hora
para que entendamos, Pai, teu querer para cada um de nós. Fala conosco, Senhor. Sopra o teu vento aqui nesse lugar, para que compreendamos o teu querer, Senhor, que vai muito além daquilo que a gente pensa, dos nossos pensamentos limitados. Sabemos, entendemos que os nossos pensamentos não são os teus, os nossos caminhos não são os teus. Faça, Senhor, o teu querer na nossa vida, Senhor, custe o que custar, ainda que isso nos custe sacrifício, ainda que isso nos custe tribulação, dor, mas, Senhor, sabemos que a tua vontade é o melhor para cada um de nós. Nos conduz, Senhor, pelo teu Santo Espírito, em nome de Jesus. Amém e amém. Quando o Espírito conduz a igreja, o que acontece quando o Espírito Santo conduz a igreja? Como é que acontece? Quais são os sinais que essa igreja demonstra quando ela é conduzida pelo Espírito e não pela sua própria vontade? Paulo chega a Tessalônica conduzido pelo Espírito Santo de Deus, mas, como eu falei, isso não o isentou de tribulações, de dores, de açoites. Mas mesmo passando por isso tudo, isso não impediu a sua adoração, isso não impediu a sua gratidão. E quando o Espírito conduz a igreja, em primeiro lugar, meus irmãos, ela experimenta uma fé crescente. Olha o que o texto diz, verso 3. Paulo diz assim: olha, devemos sempre dar graças a Deus por vocês. É isso, e isso é justo, porque a fé que vocês têm cresce cada dia mais. Imagina viver assim. Uma fé que cresce a cada dia mais. Às vezes a gente olha para a gente e pensa que é o contrário, parece que é o contrário. Nossa fé vai diminuindo a cada dia mais. Nossa fé é tão pequenininha, tão pequenininha. A Bíblia diz que se a gente tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, o que a gente faria? Transportaria um monte de lugar por um grão de mostarda. Você já pegou um grão de mostarda na mão? Uma vez as crianças ganharam um cordãozinho de grão de mostarda com um negocinho, um potezinho, né, de grão de mostarda. É um negócio pequitinho, muito pequeno. Aí Luísa foi abrir, aquele troço espalhou. Você nunca mais junta, porque é muito pequeno, muito pequeno. E se a gente tiver uma fé daquele tamanhozinho, a gente poderia dizer ao monte: sai daqui, vai para ali. A nossa fé é tão pequena. Mas Paulo agradece a Deus e adora ao Senhor, porque ele olha para aquela igreja e diz: nossa, a fé de vocês está crescendo a cada dia. Uma igreja que é conduzida pelo Espírito Santo de Deus, ela cresce. Mas ela cresce não só em número, ela cresce aqui dentro. As pessoas crescem. Gente que tinha mimimi já não tem mais, porque a fé vai desenvolvendo. Gente que duvidava antes já não duvida mais, porque a fé está desenvolvendo. Então a grande pergunta é: quem sou eu hoje? Quem fui eu ontem? Eu sou o mesmo de ontem ou eu estou crescendo? A minha versão de hoje é melhor do que a de ontem? Quando me olho diante do espelho, eu sou esse crente que está crescendo, que está se desenvolvendo. Eu tenho me disposto a crescer, a sentar e a aprender. Eu tenho um coração ensinável. Eu reconheço que eu preciso aprender mais, crescer mais. Porque a nossa fé, meus irmãos, só cresce à medida que a gente se dispõe a aprender e à medida que também que a gente resiste às ciladas, aos ataques. Efésios capítulo 6 vai dizer que a fé é o quê? As armaduras de Deus. A fé é escudo. A fé é escudo. Isso significa dizer que quanto
Quanto maior for esse escudo, mais a gente resiste aos ataques. Vai vir ataque, irmão. Vai vir setas, dardos inflamados do inimigo para mexer com a nossa paz, para acabar com os nossos dias, para nos desanimar, para fazer a gente ficar cansado, para fazer a gente querer desistir. O inimigo vai mandar seta. Alguém vai ser usado pelo inimigo para dizer uma palavra que acabe com a gente. Olha, não vai dar não consegue não. Não vai em frente não. Alguém vai ser usado pelo inimigo para dizer aquilo que a gente não é, para dizer aquilo que a Bíblia não diz que a gente é. Mentiras de Satanás. Olha, você não consegue, você é incapaz. Para! Não continua não. Ataques do inimigo, dardos o tempo todo. A Bíblia diz que o inimigo anda em derredor. Por isso que a fé é escudo. Ela nos protege, ela nos blinda. É por isso que a nossa fé precisa crescer a cada dia mais. Cada dia eu preciso estar consciente da proteção do Senhor. Nós cantamos aqui: seguro eu estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousando em mim. Eu preciso crer nesse amor. A fé que eu tenho nele não pode ficar parada. Eu não posso ser o mesmo do ano passado. Eu tenho que estar crescendo. Mas outra coisa que o texto diz a respeito dessa igreja conduzida pelo Espírito Santo é que ela tem um amor ilimitado. Ela tem um amor crescente, assim como a sua fé. O crescimento da fé era proporcional ao crescimento do amor que eles tinham um pelos outros. Por isso que Paulo diz: e muito aumenta o amor de todos vocês uns pelos outros. Muito aumenta. Você imagina uma igreja assim, irmãos, que o amor pelos outros pelo outro não está condicionado àquilo que o outro está fazendo. Porque o amor só crescia. Não é aquilo que o outro está dizendo. Não era aquilo que o outro, a forma como o outro está se apresentando. O amor crescia. Paulo não diz assim: olha, à medida que vocês vão concordando um com o outro, o amor de vocês vai crescendo. Não. O amor crescia. Crescia porque amar é mandamento. E mandamento se obedece. A gente não pode depender da atitude do outro para amar o outro. Se a gente for depender da atitude do outro para poder amar, a gente está perdido, irmãos. Se Deus for depender das nossas atitudes para nos amar, acabou a gente. A gente está perdido. O amor que eles tinham um para os outros crescia cada dia mais. E crescia porque não estava condicionado à atitude do outro. Tem uma história que o Schopenhauer ele tem, né, e muito conhecida, que chama a fábula do porco-espinho. A fábula do porco-espinho é muito interessante, que ele diz que na era glacial o porco-espinho ele morria por causa do frio. Fazia muito frio, muito frio. E qual a única maneira do porco-espinho sobreviver? É se eles ficassem unidos uns aos outros e se aquecendo uns com os outros. Agora, tinha um problema. Quando o porco-espinho se unia ao outro, eles se feriam. Porque o porco-espinho, o nome já diz, espinho. Eles se feriam. Aí, o que eles fizeram? Se separaram. Só que quando se separa, morre. Quando se junta, se fere. Qual seria a solução? Aguentar o ferimento do outro.
aguentar o espinho do outro, porque era uma questão de sobrevivência. Moral da história é que a gente foi feito para andar junto, e a gente precisa aguentar o espinho do outro. O outro não é perfeito. Não tem gente perfeita. A igreja não é feita de gente perfeita. Não existe igreja perfeita. E se não existe gente perfeita, não existe igreja perfeita, no nosso trabalho, o nosso colega de trabalho não vai ser perfeito, o seu chefe no seu trabalho não vai ser perfeito, o seu vizinho não vai ser perfeito. Se a gente está rodeado de pessoas imperfeitas, o que a gente faz? O erro está no outro, porque eu não consigo amar? Não, o erro está em mim, porque eu não consigo amar. Quando a gente se separa, quando as pessoas se afastam porque discordam, o erro não está em quem fez alguma coisa, o erro está na gente, porque a gente não consegue lidar com o outro. A gente não consegue suportar o espinho do outro. E é nessa hora que a gente se dobra e pede misericórdia ao Senhor, e a gente olha e diz: Senhor, me ensina a lidar com o espinho do outro. Me ensina, Senhor, porque eu não estou conseguindo. E pode ser que você esteja aqui, você tenha sido ferido por algum parente, você tenha sido ferido por algum colega de trabalho, por algum chefe, por algum vizinho, por alguém à sua volta, talvez por um filho, talvez por uma mãe, talvez pelo seu marido, seja lá quem for. Peça a Deus a graça e a misericórdia para você aprender a lidar com o espinho do outro. A gente precisa aprender a lidar com o espinho do outro. A nossa fé só cresce à medida que a gente tem um coração ensinável, que a gente quebra, que a gente se dobra e pede misericórdia ao Senhor. E deixemos de culpar o outro ou o mundo, ou seja lá o que for, e assumamos a responsabilidade de mudar a gente. Nós precisamos mudar para que possamos crescer. Essa era a igreja conduzida pelo Espírito Santo. Uma igreja que tinha uma fé que crescia, um amor ilimitado que crescia, que aceitava o espinho do outro. E uma igreja que perseverava. Verso 4 vai dizer: por esta causa nos gloriamos em vocês, entre as igrejas de Deus, pela perseverança e fé demonstrada por vocês em todas as perseguições e tribulações que estão suportando. Pela perseverança. Que perseverança era essa? Era a perseverança do discurso. Vamos lá! A gente precisa continuar. Aquela perseverança do treinador. Vamos lá, gente! O texto diz que é uma perseverança demonstrada, praticada. É uma perseverança vista. Não é a perseverança do discurso. A gente tem que perseverar, mas na hora que o bicho pega, né? As pessoas se afastam. Desanima. É uma perseverança demonstrada, vivida, caminhando mais um passo, indo além. Essa é a perseverança de uma igreja conduzida pelo Espírito. Ela vai. Você está morrendo, você vai. Você corre, por exemplo, você tem a prática de correr, não sei quem corre aqui. Quem é corredor aqui? Tem um corredor aqui? Tem nenhum corredor? Misericórdia, né, gente? Eu também não sou, não. Misericórdia, gente. Mas a gente gosta de comer, né, gente? É bom, né? Teve uma época que eu gostava de dar minhas corridinhas. Nunca corri uma maratona. Mas eu estabelecia objetivos.
Eu saía de casa e dizia assim, não, hoje eu vou correr 5 quilômetros. E corria 5 quilômetros. Mas, meus irmãos, às vezes chegava no quilômetro 3, já estava morto já. Barrigudo, né? Sabe como é que é, né? Cansado, gostar de comer um pãozinho, gosto de comer um pãozinho. No terceiro eu já estava morto. No quarto, então, falei, eu vou parar, vou tomar uma Coca-Cola, um hambúrguer. Não estou aguentando. Mas o meu corpo dizia, para. Mas eu continuava. Até que eu conseguia chegar. Depois que eu consegui chegar no primeiro dia, os 5 quilômetros foi uma alegria. Eu consegui 5 quilômetros. Depois eu cheguei a 6 quilômetros. Isso para mim foi uma vitória. Claro que a gente corre 10, 20, né, atletas, é outra coisa. Eu não era atleta, mas eu estava ali na luta. E é uma vitória. E você sai com uma sensação de eu consegui. Suado, cansado, corpo moído. Consegui. Que eu lutei contra o meu corpo, lutei contra mim mesmo e percebi que eu era capaz de fazer mais do que eu havia pensado. Perseverança. Não sei se você já viu o filme Desafiando os Gigantes, que tem uma cena muito interessante do treinador que pega um time muito ruim, um time de futebol americano, e ele começa a treinar, e aqueles jogadores gordões, né, barrigudão, e ele fala assim, você consegue correr carregando o outro? Quanto tempo? Ele fala, o jogador, não é impossível, não dá. Aí o treinador venda os olhos daquele jogador, coloca o outro nas costas, vai até só ali, uns 3 jardas, né, que fala, né, do futebol americano, você tem linhas. E ele começa. Aí o treinador começa, vambora, só até ali, só na 3ª jarda, vai, vambora, e aquele carregando o outro nas costas, já morto, e o treinador falando, vambora, tá chegando, vambora. Ele chega lá morrendo do outro lado, e aí o jogador pergunta, eu consegui fazer essas 3 jardas. E aí ele tira a venda, o treinador fala para ele, você caminhou um campo inteiro. Ele caminhou um campo inteiro porque ele não estava vendo a sua caminhada, ele simplesmente estava persistindo. Ele não olhou para o lado, ele simplesmente persistiu. Sabe, meus irmãos, que eu aprendo aqui que nos faz perseverar? Uma razão certa e um objetivo certo. Aquela igreja de Tessalônica havia se convertido e eu fico pensando que ela não imaginava o que viria pela frente, porque naquele tempo a igreja era perseguida realmente. Aquelas mulheres de alta posição que haviam se convertido não imaginavam que elas seriam perseguidas. E elas foram perseguidas. Quando a gente se converte, a gente não imagina as coisas que acontecem. Quando a gente se dispõe a trabalhar na obra do Senhor, às vezes a gente não imagina o que isso envolve. Talvez se dissessem para a gente nem pegaria. Mas a realidade é que a gente é conduzido pelo Espírito. O Espírito Santo nos leva, e o Espírito Santo nos traz aqui nessa manhã, o Espírito Santo que nos faz assumir responsabilidades, é o Espírito Santo que coloca a gente no lugar onde a gente está. E porque é o Espírito Santo que nos coloca a gente no lugar onde a gente está, muitas coisas acontecem, vem dardos, a gente sofre, a gente sente a dor. Mas sabe de uma coisa, irmãos, o que nos faz
Perseverar é a graça de Deus que está sobre nós. É a graça de Deus. E sabe de outra coisa? A gente traz a lembrança, Pedro, quando ele vê Jesus andando sobre as águas, ele está no barco e diz, Senhor, eu quero ir. E aí Pedro vai. E aí ele dá o primeiro passo sobre as águas, ele consegue, ele dá o segundo passo sobre as águas, ele consegue também, até que ele começa a afundar, e Jesus diz, olha, Pedro, você olhou para a força do vento. E aí Jesus levanta ele assim, e leva ele o barco de volta. Jesus não envergonha Pedro, Jesus não diz assim, Pedro, tá vendo aí, ó? Por que você fez isso? Jesus pega Pedro pela mão e leva ele ao lugar seguro. Ele tinha olhado pela força do vento, mas quando ele afundou, Jesus pegou ele de volta. Às vezes, meus irmãos, a gente quer perseverar, mas a nossa fé é pequena e às vezes a gente não consegue. Às vezes a gente quer perseverar, mas a gente olha para a força do vento. A gente olha o quadro em volta e diz, olha, não estou conseguindo. E é nessa hora que vem Jesus e nos pega pela mão. E é nessa hora que vem o Espírito Santo e nos renova. E nos enche, e nos capacita. E diz, vamos lá, meu filho, como aquele treinador. Vamos. E aí quando a gente vai, mesmo achando que não está conseguindo, a gente dá o primeiro passo, a gente dá o segundo. E aí quando a gente olha para trás, a gente não acredita no que a gente caminhou. Você já chegou até aqui. Olha para a sua história, para tudo que Deus já fez. E tem mais uma caminhada pela frente. Não é para parar. Não olha para a força do vento. Se é o Espírito Santo que está te conduzindo, vamos continuar? Continua. Não importa o que você esteja passando, querido, seja conduzido pelo Espírito e não por aquilo que você pensa a respeito das coisas. Seja conduzido pelo Espírito e não se deixa levar pela sua percepção. E como é que a gente é conduzido pelo Espírito, pastor? A gente é conduzido pelo Espírito quando a gente aprende a renunciar nossas ideias, nossos pensamentos, nossos sentimentos e até escolhas, e começa a buscar o Espírito Santo de Deus. Às vezes a gente sente algumas coisas, às vezes a gente se sente mal com algumas coisas, mas a gente não pode se deixar levar pelos sentimentos, é pelo Espírito Santo de Deus. Às vezes a gente tem algumas ideias, algumas opiniões formadas a respeito de algumas pessoas, mas a gente está perdido se a gente for ser levado pelas nossas opiniões, porque não é a nossa opinião, é aquilo que o Espírito Santo de Deus está dizendo. Não é sobre mim, é sobre o Espírito Santo. Ser conduzido pelo Espírito Santo, meus irmãos, é caminhar sobre as águas realmente. Sobre as águas. É caminhar numa terra que a gente não conhece. É por isso que a palavra é luz para o nosso caminho, porque a gente está num mundo que está em trevas. Tem pecado por todo lado. E como é que a gente caminha por esse mundo? A gente é conduzido pelo Espírito Santo de Deus. Às vezes é desconfortável, mas a gente nada é melhor do que estar no centro da vontade de Deus, do que ser conduzido por Ele. Então escolha o melhor, ainda que momentaneamente possa não parecer o melhor. Um dia tudo isso vai acabar,
Um dia o céu vai se abrir, o Redentor vai estar vindo com poder e grande glória. E a gente vai ouvir dele assim: vinde bendito. Você fez a melhor escolha. Você foi conduzido não pelas suas opiniões, sentimentos, pensamentos. Você foi conduzido pelo meu Espírito. Entra no meu descanso. Mas é um desafio, é um desafio. Eu queria orar por gente nessa manhã que esteja passando por situações complicadas, dolorosas, que de repente você foi ofendido por alguém, você não está conseguindo amar, você não está conseguindo, a tua fé, ao contrário dessa realidade de Tessalônica, está diminuindo, você está se sentindo fraco, e você está se sentindo como Pedro afundando no mar. Você entrou aqui nessa manhã dizendo: Senhor, me ajuda. Senhor, me ajuda. Se essa é a sua realidade, eu gostaria de orar por você. Tem alguém aqui nessa condição? Só levanta a sua mão assim, só para a gente identificar que eu quero orar por você. Alguém diz: Senhor, eu preciso ser renovado por Ti nessa manhã. Alguém precisa ser renovado pelo Senhor nessa manhã. Alguém, amém, Deus te abençoe, minha irmã. Mas alguém, algum crente, a gente está falando com crente, irmãos. A gente está na caminhada, amém, Deus te abençoe. A gente está na caminhada, eu estou na caminhada, eu preciso ser renovado. Amém, glória a Deus, te abençoe. Tenha coragem, irmãos, não é exposição, não é nenhum problema, amém, glória a Deus. Mas alguém, amém, precisamos ser renovados, amém, Deus te abençoe, querido. Isso. Os irmãos, quando a gente levanta a mão, não é para o outro ver, não. É a nossa declaração de dizer: Senhor, tem misericórdia de mim. Isso é importante para a gente. Para a gente. Dizer: Senhor, eu preciso, Senhor. Eu preciso. Feche os seus olhos. Pai querido, nessa manhã, Senhor, nós te agradecemos pela presença do Teu Santo Espírito aqui conosco. Nós te agradecemos porque não é a luta que vai nos vencer. Cadeia nenhuma, tribulação nenhuma pode nos prender. Por isso, Senhor, vem com o Teu terremoto nessa manhã, Senhor, para nos tirar, Pai, de toda a situação que nos aprisiona, Pai, de dor, de tribulação, que tenta nos aprisionar, mas nós somos livres em Ti, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, se há alguém aqui, Senhor, que entrou aqui nessa manhã com um coração triste, Pai, que possa ser renovado agora, em nome de Jesus. Se há alguém aqui, Senhor, que está sofrendo, Senhor, por algo que ouviu de alguém, Senhor, que seja renovado em nome de Jesus, que seja protegido pelo escudo da fé, Pai. Deus, nós nos entregamos a Ti, Pai, porque somos Tua igreja, Senhor. Nós precisamos ser renovados por Ti. Nós somos Teus filhos, Pai. E é diante de Ti, Senhor, que encontramos força. É nos Teus braços que encontramos consolo, abrigo, Pai. Nós, Senhor, nos entregamos a Ti nessa manhã, porque sabemos que é em Ti que somos renovados, Pai. Espírito Santo de Deus, conduz a nossa vida, Pai. Não queremos os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, as nossas ideias, as nossas opiniões. Queremos a condução do Teu Espírito, Senhor. Queremos sentir o que o Senhor sente, pensar o que o Senhor pensa, Pai. Queremos ser conduzidos por Ti, Senhor. Nos renova essa manhã, nos enche de Ti até transbordar. E que a quem estiver do nosso lado, que perceba isso. E que sejam abençoados com a bênção que o Senhor tem derramado sobre a nossa vida, Senhor. Nós te pedimos assim e te agradecemos por essa palavra que ela ecoe no nosso coração, em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus nos abençoe, meus irmãos. Ótima manhã.
Amém. Obrigado, pastor Valdir, família, por estarem aqui conosco nessa manhã, pela palavra que foi trazida, foi deixada aqui nessa manhã. Louvo a Deus. E como eu te disse ontem, estaremos orando pelo Senhor, pela família, pelo seu ministério, para que Deus o abençoe. Essa proximidade que a gente já tem nesses poucos dias com a família é importante para que nós possamos conhecer que não é só o pastor, né? E toda a estrutura por trás, e a gente já ama o teu ministério. Deus abençoe. Independente do processo, Deus abençoe grandemente a tua jornada e a família. Amém. Igreja, nós estamos encerrando o culto da manhã. Continue em oração pelos nossos irmãos, o qual nós temos orado. Como a nossa irmã Luíde colocou, evitem especulações. É melhor que a gente corra para o joelho no chão e clame e ore pela família. E também se coloque à disposição daqueles que necessitam. Está sentindo falta de alguém? Sabe aquele irmão que você já não vê há algum tempo? Dá uma ligada, meu irmão. Chama no WhatsApp. Nós não somos só irmãos de domingo, somos amigos, vizinhos de bairro. Dá uma ligada, chama. Arrasta para a igreja pelo cabelo à noite. Traz com a família toda. E para que nós possamos estar aqui à noite celebrando ao Senhor e quem sabe revendo amigos queridos que já passaram por aqui. Meu irmão vai dar uma palavra da EBD?